Olá pessoal, paz e bem. Então, vamos esclarecer, ajudar vocês aí a refletir sobre alguns pontos que nós começamos a lidar no prefácio já no primeiro capítulo. Então, quero trazer esses esclarecimentos para ajudar você já ir melhorando a sua leitura no decorrer do livro. Então, prefácio super curtinho, o primeiro capítulo também, mas tem uns detalhes aí que a gente precisa esclarecer, não é? Então eu fiz aqui uma espécie de resumo, escolhi algumas palavras, conceitos, para ajudar você no entendimento de algumas palavras que podem não ser assim conhecidas, né? Aí para você, da questão da teologia e da espiritualidade. Muito bem, a primeira dela, que aparece no nosso prefácio já, nós estamos lendo, nossa, isso é um modo de falar, né? Do Bento XVI, deste livro nosso. Então, é justamente a questão dos exegetas, ou a exegese. Então, vai aparecer, já aparece aí no prefácio, o que é isto, né? Está referindo ao quê? Então, vou falar um pouco disto, de forma rápida, e depois de outros pontos. Bom, primeira coisa, os exegetas são esses estudiosos, especialistas, que da interpretação dos textos bíblicos. Bom, a palavra exegese vem do grego, que quer dizer o quê? Explicação ou interpretação. Bom, esses estudiosos, eles buscam compreender, assim, o sentido original do texto da Bíblia, né? Considerando, assim, um texto que revela, um texto, né, inspirado por Deus, mas eles levam também em consideração a questão do tempo, da história, né? Então, o seu contexto histórico, o seu contexto linguístico, literário, cultural. Bom, nesse prefácio nós vimos que Bento XVI vê nesses exegetas, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? Exegetas, especialmente aqueles que se dedicam ao método histórico crítico, eles procuram entender como os textos foram compostos, em que contexto histórico eles foram escritos, né? Que ano, que cultura, local, né? Mas ele também, assim, o Bento faz uma chamada de atenção, que esse método sozinho, se a gente ficar só no método histórico crítico, corre-se o risco a reduzir a Bíblia a um simples documento passado, ou seja, vira simplesmente um livro de história. Por isso que a gente estudar a exegese pura, às vezes dá um cansaço, né? É preciso lembrar da dimensão da fé e da revelação viva, né, do Espírito que nos fala a partir desses textos. Então, quem são os exegetas? São aqueles especialistas no estudo dos textos bíblicos, considerando contexto histórico, cultura, a linguística, né, o contexto sociocultural. Então, esses são os especialistas, os chamados exegetas, tá bom? Outra coisa que a maioria de vocês sabem, né, que vai aparecer também no prefácio, tá? Mas eu vou falar para ajudar a aprofundar o sentido e também para aqueles que talvez ainda não saibam. A palavra evangelho, né, que significa o quê? Boa notícia. E se refere a quê? Que boa notícia é esta? A Jesus Cristo, a vinda de Jesus, ou seja, a salvação chegou, né? A salvação oferecida por Deus está entre nós. Então, nós entendemos que não se trata apenas de um relato histórico, né? É a boa notícia, não é só contar um fato, é apresentar uma pessoa, né? Uma proclamação viva que transmite a vida, né? Na fé. Vamos lembrar disso. Então, nesse sentido, o Evangelho não é um livro de história. Não são meras biografias, como nós vamos estudar assim, a biografia de Santo Agostinho, né? Não. Tem a ver aí com essa coisa dessa dinâmica viva mesmo, né? Eles relatam os testemunhos de fé escritos a partir deste encontro pessoal e comunitário com Cristo vivo.
Então, os evangelistas, a comunidade inspirada em Cristo, realizando essa experiência, escreveram esses relatos. Então, são textos que contêm verdade histórica, sim, mas não somente, né? Não é simplesmente uma preocupação histórica, mas tem também verdade histórica, mas tem que ser lido também à luz da fé, tá? Então, o Evangelho, boa notícia, que boa notícia é essa? Né? Do Cristo, o Messias, o Filho de Deus, veio até nós. Outra coisa que a gente precisa refletir a partir desse prefácio é que a gente não pode deixar, e o Bento vai lembrar disso, não podemos deixar o texto bíblico no passado. Nós não somos uma igreja museu, nós não temos uma espiritualidade que fica presa no passado. É necessário relacionar com o presente. Olha só, um textinho tão curto, né, e tanta reflexão que a gente pode trazer, né? A palavra de Deus é viva, ela fala hoje, aqui e agora. É claro que devemos, né, reconhecer o contexto original do texto, mas a leitura, né, a dedicação à escritura, a meditação, deve nos levar a um diálogo com a nossa vida atual, deixar que essa palavra fale na nossa vida. E assim como pessoas de fé, nós lemos esses textos com o coração aberto e procurando escutar Deus, que vai se revelando, ou seja, vai se deixando esses textos como uma chave, né? Deus é a chave que abre esse entendimento destes livros, né? E isso vai dizer na nossa comunidade, no sentido coletivo, e também na nossa vida pessoal. Então, resumindo, não podemos ler os textos sagrados simplesmente como um relato histórico, mas devemos relacioná-los com o presente. Outra coisa, para a gente terminar, é que logo no finalzinho do prefácio, né, o Bento vai falar assim, né, a gente pensa, nossa, ele é humilde nesse sentido, né, que é uma aproximação, ele fez essa tentativa, né, eu esqueci exatamente aqui, procurei dialogar nesse sentido com os textos. Entretanto, estou bem ciente de que esse diálogo na ligação entre passado e presente e futuro não poderá jamais dar-se por completo, ou seja, não terminou, né? Então, Bento mostra essa humildade ao reconhecer que este livro que ele escreveu não é o último, nem o mais completo entendimento sobre a vida de Jesus, né? Ele está deixando claro, até mesmo porque ele vai beber nos evangelhos, né? Ele propõe, então, uma interpretação, uma aproximação a partir do seu estudo, da experiência pessoal, fundada na fé da igreja, é claro, dialogando com a ciência bíblica, a história e a tradição espiritual cristã. Olha, por isso que eu escolhi esse livro para a gente. Por quê? Olha a intenção dele, dialogar a partir, né, também com a ciência, utilizando a ciência bíblica, a história e a tradição espiritual cristã. Olha, por isso que a gente precisava ler esse livro, né? Mas, como ele mesmo vai deixar claro, esta leitura não esgota, né, tudo o que se poderia falar, o que ainda vai se falar. Por isso, ele faz esse convite a gente entrar com ele nesse caminho de busca e, ao mesmo tempo, fazer o nosso próprio caminho espiritual a partir da leitura e da meditação da palavra, e não, por que não dizer também, das intuições aqui do Bento XVI. Bom, vamos resumir do que a gente falou assim para a gente terminar. O que nós falamos neste vídeo? Nós falamos quem são os exegetas, o seu trabalho, não é? Nós falamos do que significa o Evangelho, e que também outro ponto é que nós não podemos deixar o texto bíblico, que vai contar a história de Jesus, preso no passado. Ele precisa ressoar no presente, até mesmo em vista do futuro. E para terminar, a leitura do Papa Bento não é definitiva, né? É uma aproximação na experiência do Bento XVI como padre, professor, grande teólogo e depois um grande papa. Tá bom?
possa ter ajudado aí na sua reflexão. Qualquer dúvida, a gente não deixe de entrar em contato, combinado? Eu desejo a você uma boa leitura. Esta semana, então, essa primeira semana de agosto, ou se você vai ver depois, é fundamental para a gente ler devagar, tranquilo. Ô, Frei, foi poucas páginas, que bom, né? Dá para você ler uma vez, duas vezes, rabiscar. Vamos lá, nesse nosso clube de leitura? Se você conhece alguém que quer participar, então encaminhe esse vídeo, né? Vou deixar o formulário embaixo. Quanto mais pessoas a gente tiver, melhor para a gente trazer mais intuições, mais contribuições para o nosso vídeo, para o nosso estudo. Gente, abraço, Deus te abençoe, espero aí que você esteja lendo, tá? Vou embora, eu, Frei Edson, até mais, professor de teologia, abraços com Deus.